Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um pessoal, que são dois convidados, não é um só, é o Marcos Menoita e o Luiz Barbieri. Eles fundaram uma empresa que se chama Rayar. Até aqui vocês, alguns conhecem, outros não, mas assim, guarda esse nome, vocês vão ver muito ainda essa marca. E o que eles fazem? Eles trabalham com avicultura de postura. O que é isso? Não é postura de galinha, gente, é ovo. Eles são hoje os maiores investidores da avicultura de postura. Tem 200 milhões de reais sendo investidos nisso. Eles estão trabalhando para uma capacidade de 700 mil ovos dia, o que vai colocar eles num mercado muito específico como maiores produtores de ovos orgânicos. Fica tranquilo, aqui nesse bate-papo vocês vão saber se galinha voa, o que é um ovo orgânico, o que é um ovo caipira, por que é um setor interessante de investir. Fica com a gente que vocês vão descobrir tudo isso. Tudo bem, gente? Tudo bem. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado pelo convite. Não, assim, eu tinha que convidar vocês para dividir aqui com o pessoal que nos assiste tudo que eu aprendi naquele nosso bate-papo e toda a inovação que vocês estão trazendo, que eu acho muito relevante, é uma mudança muito importante. Mas para o nosso espectador entender, para quem está assistindo a gente ou ouvindo no Spotify, entender essa história bem, vamos começar lá do começo. Né? Vocês são dois agora fundadores de empresa, mas vocês eram executivos do setor de agronegócios na parte de grãos. Conta a historinha de como que vocês saíram do grão e foram para o ovo, para eu não falar muito, deixar com vocês. Bom, eu saí por causa do Marcos. Então, você, Luiz Barbieri. Eu, né? Luiz Barbieri, saí por causa do Marcos. Então, eu posso começar o meu, mas quem vai ter que explicar é ele. Tá bom. Eu trabalhei por 16 anos no setor de grãos, eu sou um comerciante de grãos. Trabalhei numa empresa chamada Dreyfus, trabalhei no Brasil, trabalhei na Índia. Pequenininha, né? Uma das grandes tradings de grãos do mundo. Trabalhei na Índia, na China. E no período entre 12 e 19, tive à frente do negócio deles de grãos no Brasil. Nesse período, eu tive uma relação profissional com o Marcos, que foi fundador de uma empresa que era sócia da Dreyfus, depois concorrente da Dreyfus, e que também fornecedora de serviço para a Dreyfus. Então, a gente teve de diversos lados do balcão ao longo desses 7 anos. E depois ele vai contar um pouco a história dele, mas nessa transição dele, um dia ele apareceu com essa história dos ovos. E para mim foi uma mosquinha, assim, que ficou... Você estava ainda no setor de grãos? Estava no setor de grãos. Fazia uns 6 meses que eu não vi o Marcos. E aí eu falei, Marcos, o que você está aprontando? Ele falou, vamos almoçar. Aí ele me contou, e uma semana depois eu fui de férias. E eu passei as férias inteiras perguntando para ele sobre o setor de ovos. Todo dia eu falava, mas por que tal empresa não produz ovos? Mas qual a diferença do caipira para o orgânico? Qual a diferença da gaiola? Mas por que vai sair da gaiola? Mas qual o crescimento do mercado de ovos? E minha mulher ficou até com ciúmes, que falou nas férias, ficava o dia inteiro, todo dia trocava uma mensagem sobre ovos com o Marcos. E aí foi assim que eu fiquei... muito instigado por essa transformação que está acontecendo nesse setor, com todo o potencial que tem na avicultura de postura como um todo, e nesse pedaço, que é o pedaço onde a gente se propôs a contribuir na transformação, que é a avicultura de postura orgânica. Interessante. E Marcos, conta pra gente como é que você foi para o setor de ovos, como é que é esse negócio de... Um dia acordei e falei, opa, foi assim? Teve o clique, como todo empreendedor, como todo empresário, tem um momento do insight, do clique, é verdade, mas também teve bastante estudo e planejamento antes da gente mergulhar nessa piscina. Eu já vinha de um empreendimento anterior, eu fui o fundador de uma empresa que chama-se Nova Agri. Em determinado momento fui sócio junto com o Pátria, que me ajudou a transformar essa companhia numa companhia líder. Enorme também. Enorme, ficou muito grande. Quando eu a fundei,
quando eu fundei a companhia, ela era bem pequenininha. Eu montei essa empresa num escritório de 30 e poucos metros quadrados, no Itaim, aqui em São Paulo. E hoje ela realmente é uma empresa que fatura alguns bilhões, enfim. Tive como sócio o Pátria, que me apoiou no crescimento dessa companhia. Em 2015, eu vendi a empresa, Pátria e eu, para a Toyota Tsusho, no Japão. A Toyota, com todas as sogochoshas do... sogochoshas... O que é isso? São as grandes multinacionais, os grandes conglomerados japoneses, como Mitsubishi, Itochu e Toyota. Além dos carros, eles também produzem e comercializam grãos. Compraram a empresa em 2015, eu fiz a passagem do bastão até 2018, e nesse finalzinho eu tive o clique da possível revolução que daria para fazer na avicultura de postura na produção de ovos. Passamos 2018 a 2020 chacoalhando o mundo, viajando Europa, Estados Unidos e o Brasil. Em 2020, o insight tomou forma e a gente partiu para colocar o sonho de pé. E viajando, você foi visitar produtores de ovos, é isso? Sim, na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, na Europa, Luiz, eu e os nossos outros sócios, a gente visitou mais de 30 granjas em 7 países diferentes para entender o que estava acontecendo com o mundo. Em 2 aspectos. O aspecto da produção, de tecnologias de produzir um ovo fora da gaiola, e também da transformação do consumidor. O que estava acontecendo dessa mudança no hábito de consumo? Viemos para o Brasil, visitamos muitas granjas aqui, e aí a gente conseguiu formatar a tese, transformar um insight num estudo de viabilidade econômico-financeiro para a gente investir. E aí começou a história da Hayar. Entendi. Muito bom. E o que você encontrou no setor de ovos? Quer dizer, o consumo de ovos mundo e Brasil, em que ritmo que isso vem acontecendo? E por que você achou interessante, do ponto de vista empresarial, fazer um negócio em ovo orgânico? Olha, a tese começou assim... A gente, Luiz e eu, e os outros sócios da companhia, a gente já vinha de um mundo do milho e da soja. E a gente se perguntou o que mais dá para fazer com milho. Na verdade, eu não sou um avicultor, eu não nasci avicultor, a minha família não é avicultora. Então, isso tem um lado legal de você estar com a cabeça limpa e aberta para entender o que está acontecendo, mas, por outro lado, tem todas as dificuldades de começar do zero. Fato é que a gente começou a estudar a cadeia do milho, para cima, para baixo, para os lados. Fazer etanol de milho, fazer fubá, fazer uma série de coisas. Você pensou em tudo? Eu pensei em tudo, na cadeia do milho. A tese era, se eu sei trabalhar com milho, se eu sei comprar, vender, armazenar, lidar com milho, o que mais dá para fazer? Essa foi a pergunta. Em determinado momento veio o clique. Poxa, 70%, 75%, em alguns casos 80% do custo do ovo vem da ração. E essa ração, o principal componente é o milho. Você já sabia disso, Luiz? Ou você perguntou nas suas férias? Os 80% eu não sabia. Sabia que era um principal componente porque eu trabalhei por 16 anos vendendo essa matéria-prima para produtores de ovos, de frango, de carne, etc. Entendi. Interessante. Continua. Desculpa, Marcos. Não, então. E aí a gente falou, bom, é tão simples quanto isso. E eu acho que as ideias ricas são as ideias que têm um fio simples. E a gente falou, poxa, se eu sei trabalhar com milho, provavelmente eu vou saber jogar o jogo do ovo. Mas antes vamos estudar. Entendi. E aí, essa tese começou dessa forma, do que fazer com milho além do que eu já fazia. Dali, no fluxo normal de um empreendimento, o insight se torna nos fundamentos da tese. Os fundamentos da tese passam pelos estudos de viabilidade econômica.
depois passa pelo exercício da captação e depois da execução. Eu diria que a gente já subiu todos esses degraus e agora a gente está na execução. Todos eles são difíceis, cada um tem a sua dificuldade do seu momento. Agora a gente está no degrau da execução de colocar o plano em pé. E já começou, e tá indo super bem. Ah, bacana. E quantos ovos, mais ou menos, o Brasil consome por dia? Por dia, por mês, não sei qual é a medida. Qual que é o consumo de ovo no Brasil? Hoje o Brasil tem mais ou menos 170 milhões de galinhas, para cima, para baixo um pouco, que daria aproximadamente um ovo por pessoa por dia. Um pouco menos, mas essa é um pouco o número macro, assim, né? Entendi. E vem crescendo, né? O consumo de ovo nos últimos 7, 8 anos vem crescendo num ritmo bastante acelerado, assim, acima de 2 dígitos na média. Ah, na média, o tal do Kager, né? Que é a média de crescimento ponderada ali no tempo, né? Exatamente. Muito bom. 170 milhões de galinhas quer dizer 170 milhões de ovos dia, porque cada galinha, aprendi com vocês, põe um ovo por dia, né? Quase lá. Ela põe 0,95 ovos por dia na média. Uma granja com produtividade, com qualidade, cada 100 galinhas produzem 95 ovos por dia. Gente, achei uma loucura. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Achei uma loucura que cada galinha faz um ovo. Como é que sai um ovo prontinho por dia? É uma máquina mesmo, né? Não é uma galinha. É impressionante. E aí, por que vocês decidiram ir para o orgânico, né? O orgânico, ele é um mercado muito específico. A gente sabe que, enfim, tudo que é orgânico hoje está num trend, né, de crescimento, as pessoas procuram mais verduras, legumes, enfim, e o ovo orgânico, né? Por que vocês escolheram o orgânico? Na verdade, o primeiro fundamento do nosso investimento, ele vem porque o setor de ovo. E tudo isso foi uma descoberta, é uma caminhada realmente de alguns anos. Eu insisto em dizer, pelo menos 2 anos estudando. Mas na nossa visão, a vertical, assim, dentro das proteínas animais, a vertical do ovo, ela trazia 2 componentes, ainda traz 2 componentes que são, em alguma medida, motivadores, explosivos para uma transformação, na nossa visão. É uma visão pessoal, mas é o que a gente acredita. Quais são esses dois componentes transformacionais no setor de ovos? O primeiro é um setor 100% nacional. Diferente do que acontece em outros países, onde você tem a presença de multinacionais, corporations e etc. No Brasil são empresas, na maioria delas, para não dizer na totalidade, empresas nacionais. E a gente acha que tem um espaço para a internacionalização disso. Segundo, é um setor ainda bastante pulverizado. Juntando os 5 maiores produtores de ovos do Brasil, todos juntos, os 5 maiores, não tem 20% do mercado. Então, é um setor bastante pulverizado. Esses 2 componentes juntos, capital nacional, estrutura nacional, isso em todos os aspectos, captação de recursos e etc. E pulverizado, são componentes, na nossa visão, que têm um espaço transformacional de gestão. Dali a gente falou, olha... Isso é oportunidade de negócio. Isso nos motiva. Fala, poxa, é um setor que dá para a gente tentar fazer diferente. E aí esse foi o primeiro clique. Dado isso, a gente falou assim, mas o que é ovo? Como é que ele está subdividido? Quais são as subcategorias? E é um pouco confuso, no Brasil e no mundo. Mas, de uma maneira simples, a gente fez uma matriz de valor de questões métricas e também de questões qualitativas, subjetivas, que é uma escada de 4 degraus, mais ou menos assim, não é rigorosamente assim. Mas o primeiro degrau é o ovo de gaiola, a pintainha, a galinha, nasce e fica até o final numa gaiola. Ela tem alimentação também de origem animal, farinha de sangue, farinha de osso, e ela se beneficia do uso de remédios alopáticos, antibióticos, etc. Esse é o primeiro degrau dessa escada de valor. O segundo degrau é o que lá fora chama cage free, a gente apelidou aqui dentro de livre de gaiola. O terceiro, que na verdade é essa galinha num ambiente maior, livre realmente da gaiola, mas ainda presa, limitada num galpão.
O terceiro degrau... Esse é o segundo degrau. Esse é o segundo degrau. Tá. Então, gaiola, livre de gaiola, lá fora cage free. Num balcão. Num galpão. Aquelas fotos que a gente vê, assim, que as pessoas veem, porque tem aquelas fotos que a gente vê um monte de gaiola empilhada, e tem aquelas fotos que a gente vê que tem aquele bando de galinha, assim, num galpãozão. Esse é o livre de gaiola. Esse é o livre de gaiola. O terceiro degrau nessa escada de valor é o caipira, lá fora free range, a gente apelidou aqui de caipira, que é o livre de gaiola com acesso ao pasto. O quarto e último degrau dessa escada é o orgânico. O que acontece na nossa visão? E eu não acho que esse é um problema especial do Brasil. Ele tem vários outros países também têm esse problema. O primeiro degrau da escada e o último degrau da escada, eles têm regras bem claras. O produtor, ele tem esse manejo, esse trato da galinha na gaiola, porque ele pode fazer isso. Ele está autorizado a fazer isso. Os antibióticos que ele dá são antibióticos veterinários, com prescrições certas e tudo mais. Dosagem, tudo. Sim. Então, existe uma regra que limita... Detalhada do primeiro degrau dessa escada. Na nossa visão, o último degrau da escada, que é onde nós estamos, que são os orgânicos, eles são regrados, certificados e auditados. Uhum. Na nossa visão, o terceiro e quarto degrau dessa escada, o livre de gaiola e o caipira, não são bem regrados. Existe uma confusão regulatória ali. Mas pode ter um kid free que recebeu medicação alopática? Pode, mas pode não ter. Pode ter um kid free que recebeu alimentação de origem animal? Pode, mas pode não ter. E o caipira, quais são as regras para você se tornar um caipira? Existe uma instrução normativa, mas como toda instrução normativa, ela está ali para ser seguida, mas não para ser fiscalizada. De maneira que, nessa escada de valor, a gente optou por estar no último degrau, por duas razões. Primeiro, pelas razões pessoais nossas. A gente já estava no movimento da nossa vida de caminhar para uma alimentação mais saudável. A gente já vinha da agricultura convencional. Vocês conhecem tudo de grão, como é que ele é produzido, o que vai, o que não vai no plantio, né? E a gente vinha dessa história do convencional. E em determinado momento das nossas vidas, a gente começou a buscar uma alimentação mais saudável. Para a gente e para quem nos rodeia. E no segundo momento, também, uma segunda razão da escolha por estar no orgânico é ter regras claras. Então, a gente, empresarialmente, como investidores, o nosso próprio capital e o capital de terceiros, com quem a gente tem dever fiduciário, com quem a gente tem nossas obrigações, é jogar um jogo de regras claras. Então, na mistura, fazendo essa longa história curta, um setor, ele por si só, que nos parecia ter um espaço de transformação empresarial, de gestão, e dentro do setor, o último degrau de valor, que é o degrau do orgânico. E lá fomos nós colocar esse sonho de pé. Entendi. Mas aqui, pensando nos números que vocês trouxeram, eu tô vendo que a parte de orgânicos, assim, é um setor pulverizado, ok, ele tem multinacionais que operam isso no mundo, mas vocês com uma capacidade... O Brasil, 170 milhões de ovos dia. Vocês vão ter uma capacidade de 700 mil. Então, no orgânico, ainda é um mercado menos consolidado ainda do que o restante, né? Me parece. Perfeito. Eu acho que, para mim, a gente vem, a partir desse raciocínio que o Marcos colocou, tem um outro ponto que é uma ponte de encontro entre o que a gente acredita ser importante para a transformação da agricultura com um encontro da demanda do consumidor. Talvez esse encontro que a gente está vivendo hoje seja um dos pontos mais importantes de intersecção entre a demanda do consumidor e as práticas no campo. Porque a gente vê o consumo de orgânicos aumentando de forma rápida, né? Tem os dados da Organis, que mesmo durante a pandemia o orgânico cresceu a 2 dígitos também por ano. E por outro lado, na agricultura, a gente vê um aumento de novas tecnologias que também vão na direção do orgânico. Então acho que tem um ponto de encontro muito importante aqui dessa transformação no mundo dos orgânicos, que ainda é muito pequeno. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem 0,3% do ovo orgânico.
Nossa, é pouquíssimo. É um traço estatístico. Se você olhar na Europa, é perto de 20%, 25%, dependendo do país. Mas há 15 anos atrás, o ovo orgânico na Europa também era um traço. Só 15 anos? 15 anos. Eu tive outro dia lá e acho que estava conversando com os produtores de ovos. Há 15 anos atrás, acho que era 2% ou 3%. Nossa, minúsculo. E nos Estados Unidos, hoje a produção de ovo orgânico é entre 7% e 8%, e também há um movimento que cresceu muito acentuadamente nos últimos 5 a 6 anos. Então, o mercado de ovo vem se transformando muito rapidamente, né? As pessoas aos poucos vão se respondendo àquela pergunta: ovo é tudo igual? E o orgânico se encaixa nesse lugar. Também uma coisa que a gente percebeu nas nossas visitas na Europa e nos Estados Unidos é que o primeiro ponto de entrada para o mundo do orgânico, do consumidor, está relacionado ao hortifruti, que é o morango, o tomate, o pepino, o pimentão, o alface. E quando as pessoas começam a consumir o hortifruti orgânico, o segundo item que vem à cabeça das pessoas fala assim: mas e o ovo? Né? E aí o ovo normalmente, na Europa, por exemplo, um dos principais itens consumidos orgânico. Porque além de todo o efeito, vamos dizer, socioambiental da produção orgânica, ele tem um fator de sensibilidade do sabor muito marcante. Né? A qualidade do ovo é muito perceptível. Talvez uma cenoura orgânica, às vezes você não consegue diferenciar. Mas um ovo, você pode fazer um teste cego e as pessoas vão perceber. Exato. Então esse encontro desse momento do mundo com uma demanda crescente de produtos orgânicos, e esse 0,3 também deu esse start, assim, essa ignição no nosso trabalho. Na verdade, é muito engraçado isso na vida, porque a gente se perguntou, mas por que tem tão pouco ovo orgânico? Mas aí eu quero voltar. A gente conversou. Eu tenho spoiler, gente, porque a gente conversou antes. Mas então, para organizar aqui, eu vou voltar um minutinho, que o que é um ovo orgânico? Porque eu acho que está muito claro para as pessoas ou talvez mais claro para as pessoas, o que é um alface orgânico, o que é um tomate orgânico. No ovo, o que é um ovo orgânico? E por que ovo orgânico e caipira não são a mesma coisa? Eu acho que o orgânico é o caipira de verdade. E por que o caipira de verdade? Né? A gente está aí nisso há 3 anos explicando para as pessoas, e todo mundo tem no imaginário o que é um ovo caipira, né? Porque tem algum parente no sítio, viveu a infância no sítio, passeou no sítio, e a gente sabe como é o ovo criado no sítio. É uma galinha que dorme num galpão, bota o ovo num ninho dentro desse lugar protegido, de manhã ela sai, fica ciscando, come um milhozinho provavelmente produzido ali na propriedade, e nesse modelo, né, ninguém dá antibiótico, né? O milho é criado no sítio com o esterco da galinha sem agrotóxico, a galinha passa a vida sem ter o bico cortado, então esse conjunto de coisas que formam no inconsciente das pessoas um conceito do que é o ovo caipira, que tem a gema mais amarelinha, mais saboroso, etc., é o orgânico. Porque o caipira não tem todas essas regulações. Então, ao longo do tempo, você foi colocando a galinha dentro do galpão, e o único fator de identificação do caipira na gôndola é a cor do ovo. Mas você pode ter um ovo vermelho produzido com galinhas dentro de gaiola. Então, ele não é o que determina. Então, o orgânico é para simplificar, o caipira de verdade. É aquele do nosso imaginário. Então, o milho sem agrodefensivos, sem, enfim, nenhuma presença de químicos, seria isso? Toda a ração 100% orgânica, então toda a comida que as aves comem foram produzidas sem nenhum agrotóxico, nem fertilizante sintético. As galinhas foram criadas sem nenhum antibiótico. Elas vivem num galpão onde elas dormem. Todas têm espaço para dormir empoleirada, respeitando dentro desse sistema as 5 liberdades individuais das aves, que é um fator fundamental do bem-estar animal. Quais são?
a não passar fome, não sentir medo, não ter desconforto, não ter estresse. Então, essas 5 liberdades que compõem, poder expressar o seu comportamento natural, uma das mais relevantes. Ser uma galinha. Ser uma galinha, exatamente. Ela é uma galinha e precisa ser. Eu brinco com gente que tem cachorro, quando o cachorro tem algum transtorno de comportamento, eu sempre falo assim, gente, alguma coisa aconteceu ali que esse cachorro não está podendo ser cachorro. Então, é isso. Então, é quando essa questão da expressão é quando a galinha pode ser galinha. Exatamente. É isso aí. Então, nesse sistema, a galinha pode ser galinha e é cuidada sem antibiótico e alimentação sem agrotóxico. Entendi. Você sabe que era engraçado no começo, quando a gente decidiu investir na Rayar, nos nossos encontros com os amigos. Poxa, que bacana, vocês vão produzir um ovo de uma galinha livre, sem antibiótico? E a nossa resposta é um ovo livre, é o ovo de uma galinha livre, sem antibiótico, mas que comeu um milho que não veio de uma lavoura com agrotóxicos e com fertilizantes sintéticos. Então é muito mais, o ovo caipira orgânico é muito mais do que um ovo de uma galinha livre sem antibiótico. É toda uma cadeia de valor. A gente tem uma expressão que funciona mais ou menos assim, naquela escada de valor que a gente estava conversando agora há pouco, os 3 primeiros degraus dessa escada tem um único ponteiro que é mais bem-estar animal ou menos bem-estar animal. É esse o único ponteiro. Quando a gente chega no 4º degrau, que é o degrau do orgânico, a gente tem esse ponteiro do bem-estar animal, que está no máximo do que pode ter, e a gente adiciona um novo ponteiro, um novo indicador, que é o bem-estar socioambiental. Entendi. Então, é o que há de melhor num alimento, que, aliás, é o 2º alimento mais nutritivo do mundo. Uma outra tese sobre o ovo que a gente tem é que nada é adicionado nele, porque a gente acredita que tudo que você precisa está lá. Então a galinha faz. Está tudo lá. Então você não precisa adicionar nada. Vitaminas e complementos e selenos e tudo mais, porque é um ovo rico pela natureza. Então o nosso ovo é orgânico e ponto. Entendi, que interessante. Eu te parei, Marcos, na hora que você ia contar, eu acho, assim, os desafios que vocês encontraram. Qual que foi o primeiro desafio? E queria saber se esse desafio está relacionado ao fato desse traço, desse 0,3% de ovo orgânico. Porque, pelo que vocês estão falando aqui, esse é o ovo que eu me lembro que tinha um parente nosso que... Parênteses, tá? Minha mãe é de Paranapiacaba, que é uma vilazinha. Vai Paranapiacaba, foi se desmontando e as pessoas de Paranapiacaba foram indo morar em Ribeirão Pires. Então, aí tinha, enfim, um parente que estava em Ribeirão Pires, que tem muito mais espaço, e tinha lá a sua criação de galinha. E a gente ia aos finais de semana buscar o ovo caipira, porque era um ovo melhor. Exato. Que era esse ovo aí do nosso imaginário. Mas é difícil fazer por causa de espaço, é difícil... Por que é difícil fazer o ovo caipira orgânico? A gente teve 3 dificuldades na execução da tese, e bem claras, e a gente está superando todas elas. A primeira foi a seguinte: nas nossas andanças e viagens, a gente perguntava aqui no Brasil, se está vindo como o Luiz colocou, uma onda transformacional de consumo, se esse ovo é melhor, se esse ovo está sendo bem aceito por todo mundo, por que você não produz ovo orgânico? Essa era uma pergunta que eu fiz para muitas pessoas do setor. Outros produtores. E a resposta era unânime. Ora, eu não produzo o ovo orgânico porque não tem milho orgânico. Você tem mais alguma pergunta, Marcos? E ponto. Simples assim. Simples assim. Como é que eu vou produzir ovo orgânico se não tem milho orgânico? E todo mundo pôs um ponto nessa frase, onde a gente resolveu pôr uma vírgula. Entendi. Não tem milho orgânico, vírgula, por enquanto. Ponto.
Aí a gente se colocou no desafio, e essa é uma missão realmente muito bonita que o Luiz está fazendo, de fomentar pequenos agricultores familiares a se converterem para a agricultura orgânica, que está indo super bem. E esse milho veio. A gente já tem milho na nossa granja para 2022, para 2023, mais do que a gente precisa. O milho já está sobrando para outras proteínas, para outros usos. Então, talvez a gente tenha um sentimento, na minha visão, de inconformismo. Entendi. Nós somos, eu acho que, empresários, empreendedores inconformistas. E uma vontade imensa de transformar esse traço estatístico em alguma coisa relevante. A nossa grande missão é tornar o orgânico possível. Possível para quem produz e possível para quem consome. E daí que a gente quis fazer um investimento empresarial, um investimento de larga escala, para que a alimentação saudável não bastasse todas as outras desigualdades que a gente já tem, não fosse também a alimentação saudável mais uma desigualdade. É isso que nos move. Isso que nos move como empresários, como pessoas e como executivos. Muito bom. E Luiz, por que não tem milho orgânico? Eu acho que é interessante porque hoje, e esse é talvez um dos fatores mais relevantes do propósito da Rayar, que é tentar encontrar um modelo produtivo para os grãos que tenha um impacto menor. Hoje, 75% da área de agricultura do Brasil é para a produção de grãos. Então, se a gente tem alguma preocupação com a contaminação das águas pelo uso desorganizado e desordenado de agrotóxicos, a gente precisa encontrar um modelo para a produção de grãos orgânico. E a gente vem construindo, ao longo desses últimos 3 anos, diversas parcerias e juntando o setor para tentar construir esse modelo, né? A gente também está passando por uma transformação muito relevante na agricultura de grãos no Brasil, com o uso cada vez mais presente dos bioinsumos, né? Os biodefensivos, os biofertilizantes, que têm sido regulados e é um setor muito pujante, que, de certa forma, essa transformação na agricultura que também nos deu coragem de perceber que a gente está num momento de transformação. Talvez há 10 anos atrás, essa nossa tese teria um risco que a gente não estaria disposto a correr. Exato. E eu acho que essa transformação na agricultura de grãos, ela está assim, na beira da grande revolução. A gente enxerga todo produtor de grãos hoje numa escala de 0 a 100 de orgânicos. Porque quase todo produtor de grãos do Brasil hoje usa algum tipo de insumo ou tecnologia da agricultura orgânica. E isso há 10 anos atrás era inimaginável. Se você chegasse para um produtor e falasse, você pode controlar uma praga usando um insumo biológico, o produtor ia falar, mas o que você fumou hoje de manhã? Né? E hoje você vai conversar com os produtores mais tecnificados e mais qualificados da agricultura brasileira, e todos eles entendem que os bioinsumos têm resolvem o problema direto e trazem um benefício indireto muito grande, porque trabalham com a vida desse ecossistema. Então, a questão da saúde do solo, a microbiota do solo, a biologia do solo, esse tema era um tema de nicho, um tema da universidade. Hoje... Da academia. Da academia, de uma parte da sociedade né, que você poderia caracterizar como ambientalistas ou hippies. E hoje, eu tive essa semana em Brasília no encontro do Grupo de Agricultura Sustentável, que chama GAAS, com produtores ultra tecnificados, todos usando algum tipo de tecnologia, assim, a um passo de se tornarem orgânicos. Alguns deles já orgânicos. Então, eu acho que o que falta é essa conexão, esse ligue os pontos do conhecimento que tem dentro de algumas fazendas, dentro da academia, dentro de instituições de pesquisa, para a gente poder evoluir em algumas barreiras que ainda tem. É possível produzir grãos orgânicos, é viável economicamente produzir grãos orgânicos, mas tem alguns desafios ainda a ser superados. Como que a gente vai conseguir superar isso? Juntos, né? Não é uma fazenda, um produtor, uma empresa. É um conjunto de produtores
testando um conjunto de produtores junto com as universidades, junto com as gestões de pesquisa, que vão, acho que, transformar a agricultura de grãos brasileira num modelo para o mundo. Eu acho que a revolução que está acontecendo no Brasil na agricultura de grãos, ela é um paradigma de transformação da agricultura do mundo. Eu acho que do Brasil, olha que interessante, nos próximos 10 anos, vão surgir as grandes empresas de tecnologia para a agricultura do mundo. E elas vão estar, na minha opinião, alinhados com o conceito da agricultura orgânica. Interessante. E onde vocês acharam o milho orgânico para vocês começarem já? Bom, a gente brinca, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade, é o milho. Antes mesmo da gente... E auditoria, né? Depois a gente conta essa piada interna para vocês. Mesmo antes da gente ter a primeira galinha ou começar a obra da casa da primeira galinha, a gente começou a fomentar a produção de grãos, principalmente em pequenos e médios produtores, a maioria deles assentados de reforma agrária. A gente começou com 9 produtores há 3 anos atrás, passou para 27 produtores, na última safra foram 50, 60, e a gente acha que esse ano, até o fim do ano, nós vamos ter mais ou menos 100 produtores orbitando o nosso ecossistema, e a gente apoia esses produtores com assistência técnica, apoio ao processo de certificação, a garantia de compra. Muitos produtores chegam para nós e falam, mas eu não produzo orgânico, porque a hora que eu for colher, como eu vou ter certeza que eu vou poder ter um comprador que vai me pagar esse diferencial de preço? Que hoje é importante para incentivar essa transição. Né? Hoje os grãos orgânicos valem 30% a mais do que um grão convencional. Que é o motivo do ovo orgânico também ser mais caro que o ovo tradicional, convencional. Exato. E essa diferença de preço ela é importante para convencer o produtor, porque no curto prazo a agricultura orgânica de grãos apresenta riscos e precisa ter um conhecimento, os produtores não conhecem, estão acostumados a usar um sistema antigo e acho que esse incentivo é importante. Então a gente apoia com a garantia da compra, a gente tem um silo que pode receber na safra. Muitos produtores falam, mas na hora da colheita, onde eu entrego? Não tem armazém. Os armazéns aqui na região só recebem grãos transgênicos. Então a gente construiu uma infraestrutura na fazenda da Raiar em Avaré para receber esses grãos na safra, no momento que o produtor colher. Exato. Mas eu quero precificar o grão o dia que eu quiser. Não tem problema. A Raiar tem condições de travar o preço da forma como for melhor para o produtor e tem ferramentas de gestão de risco para garantir que a precificação do nosso custo não tenha direta relação com a venda do produtor. Tô entendendo a vantagem de vocês serem de grãos e irem para os ovos. Agora está ficando bem claro. E então a gente começou lá atrás e em volta dessa rede de produtores, a gente, nos últimos 3 anos, já gerou bastante conhecimento. Conhecimento esse que está sendo difundido e trocado. A gente acredita muito que... Entre os produtores? Entre esses produtores que já estão conosco e outros produtores. Então, a gente tem trazido cada vez mais produtores para entender, conhecer essa nova forma de produzir. E que é possível. Os produtores falam, como é que você produz sem transgênico? Não, existem sementes de milho com alto potencial produtivo sem serem transgênicas. Mas e a lagarta do cartucho? Não, existem formas de controle biológico. É uma das pragas. Que todo mundo... É o pesadelo do produtor de grãos. Então, existem tecnologias e acho que o nosso papel é esse de disseminar essa tecnologia. A gente começou isso há 3 anos atrás e hoje, como o Marcos falou, a gente já tem produção suficiente para nossas galinhas no próximo ano. E o nosso objetivo é, a partir do final desse ano, começar a vender ração orgânica para que outros produtores, esses que o Marcos conversou lá atrás... Porque vocês fazem a própria ração. Vocês transformam esse milho em ração para galinha. Não é colher o milho e entrega para galinha, né? Não, a produção, o alimento da galinha tem um cuidado importante, porque ele tem milho, tem fontes de proteína que vem da soja, ele tem vitaminas, então tem todo um balanceamento nutricional, tem um nutricionista das aves. Cada fase da ave tem uma formulação diferente, com uma composição diferente, porque ela não pode ter peso maior, não pode ter peso menor. Então, a qualidade, né? A gente é o que a gente come. Sim. E o ovo é o que a galinha come. Então, a qualidade do ovo está diretamente relacionada à qualidade do alimento que ela come todo dia. Então, a gente tem essa fábrica de ração, que é a maior fábrica de ração orgânica do Brasil.
ultra tecnológica. A gente foi comprar essa fábrica de ração de produtores de equipamentos que produzem para os grandes produtores de proteína do Brasil. E fomos fazer uma diligência, entender, compramos o melhor equipamento disponível. Uma fábrica 100% automatizada, então tem um grau de segurança alimentar, né, de segurança do alimento, para não ter contaminação com nada, né? Não tem nenhum contato manual. Então os grãos descarregam do caminhão, entram e ninguém mais coloca a mão nesse grão. Ele vai para o silo, ele é seco, armazenado, depois ele vai para o moedor, depois ele vai para o misturador, depois ele entra direto numa carreta e vai direto para o silo das galinhas, direto para a boca da galinha. Ninguém coloca a mão nesse alimento para evitar qualquer tipo de contaminação. Tudo feito em sistema fechado, então não tem nenhuma contaminação externa, não tem contato com nada. Uhum. Então a gente tem uma preocupação muito grande, e essa fábrica de ração a gente fez planejando justamente isso que a gente acredita, que é a necessidade da construção de um ecossistema. Exato. A gente fomentou diversos produtores de grãos e a gente quer apoiar que outros produtores de ovos também possam migrar para o orgânico, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Eu aprendi lá na minha terra natal. Então, a gente pretende, a partir do final desse ano, começar a fornecer uma ração orgânica de qualidade para aqueles produtores que produzem um caipira de verdade, mas que ainda não é orgânico, que tem 5, 10, 15 mil aves, mas não conseguem se transformar em orgânico porque não tem a ração. Uhum. E a ração é o grande gargalo para muitos deles. Que não tem milho orgânico. Ponto. Então a gente pretende, a partir desse ano, também fornecer essa ração orgânica para os outros produtores poderem estar junto com a gente nessa transformação da avicultura. Você sabe que essa questão do milho, a gente se perguntou, tem uma história bonita assim por trás, que era um mantra do Luiz e que a companhia inteira incorporou. Se a gente fizesse a gente pretende e está caminhando para ter 700 mil aves orgânicas, o que nos colocaria como um dos maiores produtores de ovos orgânicos do mundo. Fazendo as contas de quantos hectares precisa para alimentar essas 700 mil aves, não era nada impossível, inimaginável de nós mesmos produzirmos. Entendi. Só que esse seria o caminho do conforto, que não é o caminho que a gente acredita. Porque não basta, na visão do Luiz, e todos nós acreditamos, incorporamos e distribuímos, não basta a gente ter esse circuito fechado de a gente ter uma grande fazenda uma bolha. Uma bolha. A gente tem uma grande fazenda de milho orgânico só para nós mesmos, que alimenta as nossas próprias galinhas, que alimenta os nossos próprios consumidores. A grande sacada dessa mini revolução agrícola que a gente se propõe fazer é fazer com que a agricultura orgânica seja difundida. Uhum. Então, a gente não partiu para o caminho de ter uma grande fazenda, e sim incentivar os outros já produtores. Quanto mais melhor, para produzir para a gente e para quem mais quiser. Essa que eu acho que é uma riqueza. E dá uma satisfação imensa quando a gente visita esses produtores fomentados pela nossa empresa, de que até 2, 3 safras atrás estavam na agricultura convencional, e o pequeno agricultor familiar tem um problema que ele recebe menos atenção dos fornecedores de agrotóxicos. Lógico. Então, a chance de ele usar uma dosagem errada, uma aplicação errada, sem a proteção, é muito grande. Isso é menor num grande fazendeiro, mas é maior. Essa chance de erro de uso de agrotóxico é maior num pequeno agricultor familiar. E é por ele que nós começamos a nossa mini revolução. E é muito lindo porque, a partir do momento que ele deixa de usar o agrotóxico, são 2 benefícios imediatos. Primeiro, que esse agrotóxico não vai para o aquífero, não vai para o rio, não vai contaminar as águas, como o Luiz colocou. E segundo, não vai para o pulmão dele. Então, você tem um sentimento de fazer o bem muito grande nesse trabalho de fomento do pequeno agricultor familiar. Entendi. E aí, vamos responder aquela pergunta que eu falei para o pessoal que a gente ia responder, se galinha voa. Como é que é essa galinha do pasto? Como é que ela se comporta? E o que vocês podem fazer para fazer com que a galinha possa ser galinha e viver como galinha? Quem começa? Eu acho que... A gente tem uma disputa, Luiz e eu,
que quando a gente começa a falar do nosso projeto, da nossa empresa, do que a gente está fazendo... A gente não para. Mas vocês se complementam, parece um jogralzinho, fica ótimo. Eu acho que Inclusive, puxando aqui um parênteses, uma setinha, inclusive na estrutura societária da companhia. Tanto no nível dos fundadores, quanto do nível dos investidores financeiros, existe uma complementariedade incrível. Os atributos pessoais e profissionais de cada um são diferentes entre nós fundadores, o que torna a nossa empresa mais rica de gestão. Sim, com certeza. Vamos seguir no jogral. E quem cuida do dia a dia das aves, eu cuido muito da parte da alimentação das galinhas e a relação com os produtores rurais. Quem cuida o gestor das aves, né, que cuida do dia a dia do bem-estar, das 5 liberdades individuais das aves, é o nosso sócio que chama Leandro Almeida, que não está aqui com a gente hoje, porque está lá em Avaré cuidando, cuidando das galinhas, afinal. Mas eu acho que um dos grandes pontos assim, é a gente entender que tudo parte das aves. Então, quando a gente foi buscar o desenho da nossa infraestrutura, a gente foi conversar com diversos produtores de equipamentos, e na Europa, na Alemanha, na Holanda, e a gente se aproximou muito de fornecedores de equipamentos que nunca tinham construído gaiolas e que tinham uma tecnologia pensada a partir do comportamento animal. Não é construir uma tecnologia e colocar um animal dentro. É entender como é a natureza daquele animal e, a partir dali, criar uma solução. Então, quando você fala que você vai criar galinha solta, muitas pessoas dizem, mas e o ovo? Como é que você vai coletar o ovo? Ela vai botar o ovo no pasto? E como é que vai ser isso? Que maluquice, vocês estão loucos, né? E essas empresas, elas estudam o comportamento animal e elas têm um desenho, um layout do aviário de forma que não tem nenhum ovo posto fora do lugar. E a gente não dá choque na galinha, não precisa forçar nada, ela vai. Nem bronca. Nem bronca. Então, eu acho que o grande evento desse assunto para mim é o olhar para a galinha, né? Porque o bem-estar animal, talvez ele possa ser visto como um custo para uma parte do setor. Porque ele exige que você faça um investimento grande inicial. E se você está produzindo ainda no modelo de gaiola, ele exige que você faça um investimento, uma transformação enorme. Então, as pessoas se prendem à questão do custo. Mas a gente, na Raiar, como a gente começou do zero, o bem-estar animal para nós, ele é produtividade. Ele é rentabilidade, porque o animal feliz produz um ovo melhor, o animal feliz vive mais tempo, ele produz melhor. Então, o bem-estar animal faz parte de um pilar de eficiência do negócio também, não só econômica. Do não animal. É só abraçar a galinha, né? Não é só abraçar a galinha, faz parte. O bem-estar da ave representa um bem-estar animal da organização. Entendi. Você sabe que interessante que nessa nossa caminhada a gente mede todos os indicadores operacionais. Produtividade de ovo por dia, consumo de ração e tudo mais. Índice de mortalidade, índice de doenças e tudo mais. A gente está chegando à conclusão, talvez seja cedo para afirmar categoricamente, mas até aqui, até onde que a gente veio, todos os nossos indicadores operacionais dentro da porteira, do manejo das galinhas, são iguais ou superiores ao trato de gaiola. Então, é uma quebra de paradigma super importante e setorial. Sim, porque você dava antibiótico para a galinha não ficar doente, para ela viver mais, para ela, né? Exato. Você consegue fazer o mesmo indicador, a mesma vida ou até melhor, sem nada disso. Exato. Sem essa uma interferência. Quebra de paradigma. E a gente está medindo isso e a gente está super convencido dessa tese. E eu acho que uma coisa importante, não só nessa questão animal, mas como um todo, é colocar a avicultura e a agricultura orgânica no quadrante da tecnologia. Exato. Porque a gente está fazendo tudo isso com muita tecnologia.
E muitas vezes as pessoas pensam, mas o orgânico... É o quintal. Ou o caipira, né? O caipira orgânico. O caipira de verdade, ele pensa que você vai criar uma galinha, 5 galinhas, improvisado, né? Aí levanta a pergunta, mas e a segurança alimentar, né? Então, no nosso caso, a gente acredita muito em colocar... a gente está fazendo tudo isso com muita tecnologia, então, com muita gestão. É o ovo do nosso imaginário, o caipira de verdade, mas com tecnologia, então, né? Com muita tecnologia. O que é essa tecnologia do espaço, da infraestrutura? Dá um exemplo para a gente, o que é isso, assim? Tem um exemplo muito interessante que a gente conheceu quando a gente foi visitar granjas na Europa, que é um equipamento que a Rayara é a única empresa do Brasil, da América Latina, que trouxe esse equipamento para essa fase inicial das aves. Então, as aves têm uma fase inicial antes, vamos dizer, a primeira infância das galinhas, antes delas começarem a pôr ovos. Elas nascem e por 20 semanas elas passam esse período que a gente chama de recria. E depois elas passam para um aviário de produção, que é onde elas começam a produzir os ovos. Essa primeira infância das galinhas, a gente foi para a Europa e viu um equipamento que chama Jump Start, que é como se fosse um playground das galinhas. E esse playground das galinhas... Máximo. É demais. Quando a gente viu, e a gente achou interessante, né? Mas começou a fazer conta e falar, bom, mas por que investir nesse equipamento, né? E os técnicos dessas empresas que trabalham com isso há muitos anos foram colocando diversos efeitos colaterais, né? Do benefício de você... As consequências, né? As consequências que estão muito relacionadas às liberdades individuais. Por quê? A galinha nasce e 99,99% das galinhas que nascem no Brasil, nessa primeira fase da infância, a não ser na fazenda da Rayara, elas vivem no chão. A água está no chão, a comida está no chão e elas passam 20 semanas no chão. No máximo com um puleirinho lateral. O que acontece com essas aves? Elas não aprendem a voar. Certo? Elas ficam limitadas na mobilidade delas. Quando você vai no sítio, as aves, se elas estão do lado de fora, a hora que escurece, elas estão em cima das árvores. Se você vai no Parque da Água Branca às 5h30 da tarde, as árvores estão pousadas em cima das árvores. Você vai levar até um susto. Porque o comportamento natural das galinhas é se empoleirar para dormir. Alto, não baixo. Até 2 ou 3 metros de altura. Porque provavelmente ela está se protegendo... Ela sabe que ela é uma presa. Na natureza, ela está se protegendo de ser comida pela raposa, né? Exatamente. Aqui no imaginário. A galinha é uma presa. Então, ela tem um instinto natural de proteção. E essa galinha criada na natureza, ela pequena já começa a subir nas coisas. Se dentro do aviário não tem nada para subir, ela não aprende a fazer aquele movimento. Esse equipamento ele vai subindo a água, a comida e os níveis do piso a cada semana de acordo com o tamanho das aves. E isso fortalece a musculatura das aves, permite que ela tenha suba mais alto e a gente está vendo na qualidade do ovo que talvez isso tenha um impacto relevante. Né? Então essa é uma tecnologia que a gente trouxe, a gente apostou nessa tecnologia a partir do conhecimento de pessoas que criam galinhas soltas focadas no bem-estar animal. Entendi. E esses produtores desses equipamentos, eles já faziam produtores... Porque se vocês vão ser os maiores do mundo, quer dizer, eles já tinham escala? Como é que foi isso? Para produzir para um projeto do tamanho do de vocês? A gente, na Europa e nos Estados Unidos, você tem... produtores menores de ovos orgânicos, mas alguns deles com módulos grandes. O que a gente fez foi esticar um pouco o módulo, então a gente passou 15 dias na Europa visitando e passamos 2 ou 3 dias dentro da sala de engenharia dessas empresas. Como se você falasse, vou comprar um carro, vou discutir com o engenheiro da BMW como eu quero o meu carro. E a gente passou lá desenhando como é que vai ser um aviário grande? Qual é o máximo que o equipamento aguenta? A eficiência, a escala. A gente tinha uma questão uma obsessão que o Marcos tinha muito grande, era como a gente entra no aviário e não tem aquele cheiro forte de amônia.
Eu quero entrar no aviário da Rayar e o cheiro ser igual o cheiro do escritório, igual o cheiro da minha casa. Eu não quero entrar no aviário e Já ter falei aquele que eu cheiro vou lá testar isso. Pode vir. Então a gente a gente chegava lá e fazia essas perguntas. E aí, normalmente, eles davam soluções que estão ligadas a uma avicultura não orgânica. Que é você enclausurar a galinha, por pressão negativa, um exaustor, tira o cheiro. Então a gente desenhou, a partir dessas conversas, desse inconformismo que o Márcio colocou, a gente falou, não, mas a gente não vai fazer isso. Aí ele falou, mas aí vai ter cheiro. Não, mas a gente não quer cheiro. E aí a gente criou um modelo a partir, né, tudo se transforma, né, a partir de outros modelos. A gente criou um modelo que tem um fosso muito grande embaixo, onde as galinhas ficam. Então as fezes caem, e essas fezes que ficam embaixo, a amônia, ela é mais pesada que o ar, ela fica lá embaixo, a galinha não fica revirando. Mas as fezes não ficam no pasto? Como é que é isso? Durante o dia, elas ficam no pasto. Ah, tá. Mas durante a manhã e o final da tarde, as galinhas ficam dentro do aviário. Que é onde está a comida, a água e os ninhos. E aí é onde tem esse fosso. É onde tem esse fosso. Igual um galinheiro do caipira do nosso imaginário, que é onde elas dormem, onde você tem um bebedouro, uma água. Então elas passam uma parte... Normalmente as aves ficam de 8 a 10 horas por dia do lado de fora. Então, das 9 da manhã às 4 da tarde, 5 da tarde. A hora que vai escurecendo, elas voltam para dentro. Para se proteger. Para se proteger. E aí dentro... Naturalmente. É que a gente tem essa tecnologia. Entendi. Porque a amônia também é um problema de saúde animal. Né? Quando você entra num aviário e sente aquele cheiro de amônia, dá um... Nem precisa entrar. Tem lugares que você passa que se tem um aviário próximo, você já sente super forte. Então isso impacta muito a saúde animal. O amônia impacta a saúde animal, impacta a produtividade das aves e, consequentemente, a qualidade dos ovos. Entendi. Toda essa tecnologia volta, né? Tudo se liga. No final da história, a nossa missão é fazer um liga-pontos. Toda essa tecnologia para ter maior escala, com menor custo e tornar o orgânico possível. E aí a gente fecha esse ciclo. Entendi. E eles estavam acostumados a receber demandas tão grandes? A gente chegou lá e eles falaram, mas nunca nenhum granjeiro brasileiro esteve aqui visitando a gente. E aí, ao longo das conversas lá, eles falavam em alemão entre eles, e um engenheiro falou com o outro assim, em alemão, esses caras são loucos. Então, é muito pouco comum. E você sabe porque você fala alemão. Eu falo alemão e fiquei bem quietinho lá, ouvindo o que eles iam falar. Para saber, inclusive... Pra saber se eles querem te enganar no preço. Isso. Ou se a dica que eles estavam dando era de verdade, né? Mas eu acho que tudo que a gente fez... E a gente nessas conversas com produtores de equipamentos, produtores de insumos, todo o setor, desde a embalagem do ovo à casa das galinhas, tem um grau de diligência, de pesquisa, de estudo, de avaliar todas as alternativas, que eu acho que é muito particular e muito único. É uma cultura que a gente criou, uma cultura que o Marcos trouxe da construção empresarial dele, que eu acho que faz muita diferença na qualidade de tudo que a gente faz. E os produtores de equipamentos falam assim, mas eu nunca vi uma empresa vir aqui desse jeito. Né? O produtor da genética teve visitando lá um especialista da Inglaterra semana passada. Uau, mas eu nunca vi nada igual. Os próprios holandeses que nos forneceram os equipamentos, porque teve uma dificuldade adicional. E a gente adora resolver problemas complexos e inconformados, que era tropicalizar os equipamentos europeus. Porque de temperatura, essas coisas, de diferenças ambientais... Lá você cria, né, esse equipamento de Amstad. Né? Lá o aviário tem paredes altas. Por conta da neve. Por conta do frio. Aqui é uma tela e durante o dia fica aberto. Então entra sol dentro do aviário. Na Europa não entra sol dentro do aviário. Então esse equipamento nunca tinha sido instalado nessas condições. Entendi. E eis que esses holandeses, esses engenheiros dessa empresa vieram para o Brasil nos visitar e ver como é que estava sendo a instalação e ficaram chocados. Eles falaram assim, nunca vimos nada igual. É legal porque, bem ou mal, de alguma maneira vocês capacitaram eles para produzir coisas diferentes, né? E, em alguma medida, sim. Assim, foi uma discussão conjunta, né? Mas a provocação, né, trouxe uma capacidade adicional até para eles, né? Porque eu acho que a evolução, né, o trabalho que a gente está fazendo, como o Márcio falou, um trabalho de liga os pontos, e a evolução, ela é coletiva.
né? Porque a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente ensina próximos. Então, todo mundo... a gente está criando um ecossistema de transformação desse setor, Sim. seja da produção de ovos orgânicos, seja da produção de grãos orgânicos, e a gente não faz nada sozinho, né? A gente está bebendo de um conhecimento existente, bebendo de experiências, né, que vieram até aqui, e produzindo um conhecimento que também vai servir de inspiração para outros, né? A gente está aqui porque, antes de nós, alguns já desbravaram esse mato, sem dúvida. E abriram um caminhozinho que a gente conseguiu enxergar. Talvez se eles não tivessem passado por esse caminho, a gente não ia tá aqui hoje, né? Vamos falar um pouquinho do ritmo de crescimento da Rayar, e eu acho que essa história que vocês contaram deixou claro porque que esse projeto, a inquietação começou em 18, em 20 ganhou corpo e chegou no mercado em 22, quer dizer, teve muito trabalho entre 20 e 22, muito mais do que só montar um escritório, uma empresa, contratar gente, quer dizer, teve um processo, né? Bem profundo. Agora, em termos de ritmo, hoje vocês estão numa... Hoje, quanto que vocês produzem hoje? O quanto que está pronto para produzir, por exemplo, amanhã? E quando é que chega mais ou menos nesses 700? Porque hoje vocês estão presentes em São Paulo, mas eu sei que o plano, esses 200 pontos de venda que vocês estão basicamente em São Paulo, porque vocês começaram agora, né? Em abril. Então... Conta um pouquinho de ritmo e para quem estiver ouvindo a gente fora de São Paulo, pensando, quando eu vou achar ovo Rayar aqui? Já, logo mais. A gente tem hoje 80 mil aves, portanto, uma produção de mais ou menos 80 mil, 70 e poucos mil ovos por dia, todos os dias. E a gente está caminhando a passos largos, bem acelerados, para ir buscar as 700 mil aves alojadas nessa nossa primeira fazenda. Nosso sonho é um sonho grande, a gente quer ter outras Rayares espalhadas pelo Brasil. Por quê? Porque o frescor é um atributo importante para a gente. Então esse é onde que a gente... Porque ovo quebra, né? Deve dar um trabalho danado transportar daqui até, enfim, o Maranhão sem quebrar um monte de ovo. Pois é. Eu imagino, sei lá. Até dá para transportar. Você tem, né, granjas que transportam 1.000, 2.000 quilômetros um ovo. Só que depois vem a questão da qualidade, né? Que o ovo é tudo igual. Ovo fresco, ovo não fresco. Passou... 3 dias num caminhão a 32 graus, né? Tudo isso impacta, no fim, na qualidade do produto. Por isso que a gente cheira o ovo, né? Quando a gente abre. Sim. Pois eu acho que o ovo, por estar fora da geladeira, muita gente acha que o ovo é uma coisa não perecível. E o ovo tá muito mais próximo da framboesa e do alface do que da farinha e do enlatado, né? Então, o ovo é um alimento fresco. E tem que ser tratado como tal. Ele pode ficar fora da geladeira, mas ele é um alimento fresco, ele dura, ele precisa ser consumido, ele tem 30 dias de validade, né? A condição como você guarda ele afeta a qualidade dele. Eu guardo na geladeira, pode? É melhor? Pode guardar na geladeira. O importante é o dia que você puser na geladeira, é bom guardar ele fora da geladeira de novo. É bom deixar ele dentro da geladeira até você consumir. Ah, não, claro. Mas você sabe que isso é uma... Você falou, e eu lembrei agora que isso é uma curiosidade que eu nunca matei. Porque a gente compra o ovo no mercado fora da geladeira. Mas eu chego em casa e todas as geladeiras têm lá cestinhas para os ovos. Exato, Por que a gente compra o ovo fora da geladeira? Porque ele pode sobreviver bem na geladeira. E uma parte da cadeia não coloca hoje o ovo na geladeira, porque se você coloca ele na geladeira e depois tira da geladeira, aí você pode ter esse choque de temperatura, então, pode a cadeia prejudicar. Inteira tinha que ser refrigerada, desde lá da granja. Mas você sabe, é outro custo também, né? Você sabe que essa questão do frescor, existia pré-investimento uma tese quase que comum de que você tem que ir aonde o milho está. Então, houve um movimento de grandes empresas saindo de onde estavam em sentido para as novas fronteiras agrícolas, para a grande quantidade de milho, onde realmente o milho é mais barato, mais acessível e tudo mais. A gente pensa o oposto disso. A gente tem que ter a granja onde o consumidor está.
Isso faz uma diferença total. De certa E aí maneira, você leva aquela produção proporcional de milho ou o milho você carrega? Que é mais fácil pro E aí ovo? o fomento que a gente faz, os incentivos que a gente faz para a produção de grãos, num raio perto da gente. Ah, também leva junto. Então, de novo, inconformismo. É mais fácil você ir em sentido ao milho. Mas a gente decidiu ir em sentido ao consumidor. Não por acaso que a nossa primeira fazenda fica 2h40, 3 horas de São Paulo. Porque é para a gente ter a possibilidade e a garantia de ter um ovo fresco aqui. Tudo correndo bem, daqui algumas poucas semanas a gente vai conseguir expandir esse raio para alguns estados próximos de São Paulo. Mas não para todo o Brasil. A gente vai atingir todo o Brasil quando a gente tiver outras raiares próximas a centros consumidores. É assim que a gente está se vendo para o futuro. E para o ano que vem, por exemplo, a capacidade de vocês, essas 70, 80 mil aves de hoje, 70, 80 mil ovos dia de hoje, para 23, por exemplo, como é que... Porque vocês... em abril, tinham 20 mil de capacidade. Exato. Agora vocês estão em 80. Exato. Então, assim, como é que isso anda para 23, assim, para esse prazo mais curtinho, antes dos 700? A gente enxerga 2023 com o dobro do que a gente vai terminar em 22. Então, mais de 160 mil aves alojadas produzindo. E vocês têm já isso... Tudo pronto. Tudo preparado. A gente tomou uma decisão... Tudo pronto? A gente, sim. A casinha, o jumpstart... Qual foi a nossa decisão empresarial? Foi assim... Não Jumpstart dá. Sim. Como era uma importação... Esse aí, sim. Como era uma importação, a gente já importou, já nacionalizou e já está na fazenda. Então, esse equipamento, sim, já está pronto. O que a gente fez? Basicamente, uma fazenda de ovos, uma granja, tem 3 bairros. A recria, a produção e a sala de ovos com fábrica de ração. O que nós fizemos? Todas as decisões empresariais e de investimento relacionadas à fábrica de ração, à sala de ovos, recepção e padronização de grãos, armazenagem, secador para grãos e tudo mais, toda essa cabeça já foi feita para 700 mil aves. Na verdade, a nossa fábrica de ração foi feita para 1,5 milhão de aves. Uau! É incrível, é muito grande. Mas a sala de ovos, a fábrica de ração, o sistema de recepção de grãos, está tudo pronto, feito e operacional. O que nós estamos fazendo é que esses bairros de recria e de produção, a gente vai crescendo modularmente, mas ele é rápido. Entendi. Então, conforme a gente vai entrando no mercado, sendo bem aceito, os consumidores nos aceitando, levando os nossos ovos para suas casas, a gente vai crescendo nesse mesmo ritmo. Da forma como a gente está vendo, não tem nada que nos faça pensar que a gente termina 2023 com mais de 160 mil aves, talvez perto de 200 mil aves produtivas. É para lá que a gente está indo. Ah, muito bom. Muito bom. Gente, a gente tem que terminar. Eu não queria, porque eu... Assim, além de ser uma voraz consumidora de ovos, eu adoro o assunto, acho super bacana. Enfim, aprendi um monte aqui nessa conversa. Mas, para a gente terminar, vamos voltar para o começo. Por que raiar? É uma história muito bonita. Respondendo rapidamente, assim, foi um processo longo, um processo doloroso de dar nome para filho. Nossa, para filha. né? Mas ele acabou, a gente se apoiou numa boutique de marcas que teve a habilidade, de certa maneira, de colocar todo o nosso pensamento que estava confuso, que estava randômico, e organizar esse pensamento numa única página. Então, a construção de uma marca é muito mais que dar um nome, que criar um logotipo, que criar o tom de voz. Ele é todo esse pacote de como você vai se apresentar para o consumo. E aí, chegou o momento do nome. E tivemos uma primeira reunião com 20 nomes e a gente não gostou de nenhum. Uma segunda reunião com 20 nomes. Chegou na terceira reunião, a sócia da agência falou assim: olha, pessoal, trouxe aqui o escopo do trabalho, o que vocês me pagaram? Não vai ter 4ª reunião. Tipo assim, o bebê vai nascer amanhã, vai precisar registrar. Precisa registrar, né? E ela trouxe alguns nomes adicionais e, na verdade... O Luiz é o sócio poeta. E quando do nosso time. E quando ele viu esse nome, entre outros, diferente de todo mundo, ele falou assim: tá aqui o nome.
Tava lá na listinha? Tava lá. E ele que... Mas foi assim, é muito difícil esse processo. Mas depois que o Luiz falou, era inimaginável outro nome. Porque o Luiz trouxe a poesia que precisava trazer pro nome. Qual que é essa poesia? Primeiro, raiar é um palíndromo. Assim como o ovo é. Verdade. De trás para frente, de frente para trás, é o mesmo nome. Ovo também. E a gente quer que a nossa empresa também. Não importa como você veja a raiar, de trás para frente ou de frente para trás, é a mesma empresa. Então teve essa riqueza. A segunda é um pouco do que a gente tentou fazer aqui nessa conversa, de explicar os degraus, de explicar as diferenças, a parte boa, as dificuldades, as dores. A gente queria fazer para um universo muito grande. E o raiar vem de trazer luz, de trazer... De iluminar esse setor. Do raiar do dia. O raiar do dia. E, por fim, de acordar cedo com as galinhas e trabalhar muito, que é o que a gente faz. Tem tudo, né? Então, de fato. É um nome que a gente não consegue imaginar outro. E a gente está muito feliz com esse nome. Que bom que na quarta saiu. E com a cor dele também. Pois é. Veio na hora certa. Na terceira, quer dizer, a quarta não podia ter, né? Foi assim que nasceu, foi assim que a gente batizou a nossa empresa. Muito bom, gente. Queria agradecer vocês estarem aqui. Espero que vocês voltem quando estiverem chegando nos 700 mil para a gente falar de como é que está o mercado no mundo, como é que vocês chegaram nos 700 mil, o que vocês transformaram até lá. Porque é isso, né? O mundo está em transformação. Então, é muito legal ver gente que está mobilizando essa transformação. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado a você. Não, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho certeza que vocês saíram, quem chegou até o final, saiu entendedor de ovos, assim, de um jeito que vocês nunca acharam. Vocês descobriram coisas que vocês não sabiam antes de saber a resposta. Obrigada, gente. Volta que daqui 15 dias tem mais.